Utilidade pública. Tem algo errado com você, e você sabe disso. Se sente falso quando está com os outros, mas se sente vazio quando está sozinho. Você muda sua voz, seu jeito de rir, até suas opiniões, só para não ser deixado de lado. Mas à noite, antes de dormir, uma pergunta incômoda aparece. Eu existo mesmo? Ou só sou o reflexo do que os outros querem? Essa é a prisão, a mais silenciosa, a mais universal e a mais aceita. Todo mundo fala de liberdade, autenticidade, propósito, mas ninguém te avisa que ser você mesmo pode te deixar completamente sozinho. O psicanalista Otto Rank chamou isso de o maior conflito da alma humana. O desejo de ser único contra o medo de ser excluído. Pense bem. Você vive cercado de gente, mas se sente isolado. Você posta para ser visto, mas o que mais quer é ser aceito. Você repete ideias só para caber num grupo, mesmo quando seu peito grita o contrário. Isso não é fraqueza, é biologia. Na savana africana, estar sozinho era uma sentença de morte. Aqueles que se distanciavam do grupo não sobreviviam. O nosso cérebro ainda carrega esse medo primitivo. Por isso você quer pertencer. Por isso você tem medo de se destacar. Por isso você sente culpa quando tenta ser diferente. Mas aqui está o golpe mais cruel. Se você se adapta demais, desaparece. Se você se afirma demais, assusta. Esse vídeo é sobre esse nó, essa contradição, essa dor invisível. E o único autor que teve coragem de enfrentá-la de frente, Otto Rank. O discípulo que Freud tentou silenciar. O homem que ousou dizer: o problema não é o inconsciente. O problema é viver sabendo que você vai morrer, sem nunca ter sido você mesmo. Todo nascimento é um exílio. Você não veio ao mundo. Você foi arrancado dele. Você perdeu o único lugar onde era tudo, o útero. Fora dele, nada é garantido. Nem calor, nem amor, nem aceitação. Você chorou porque entendeu, ainda sem palavras, que agora está sozinho. Otto Rank, antes de qualquer outro psicanalista, enxergou isso com clareza brutal. A vida começa com um trauma, a separação. Não é Freud quem vai explicar isso, é Rank. Porque Freud dizia que o conflito do ser humano está entre o prazer e a repressão. Rank foi além. Ele percebeu que o verdadeiro terror não está no que nos impedem de fazer, mas na consciência de que agora somos uma coisa separada, limitada, frágil, substituível. E aí começa o inferno. Você nasce com um grito, e esse grito ecoa em tudo que você faz. Eu estou aqui, me vejam, me amem, me incluam, me aceitem. E se não te aceitam, você sente que vai morrer. A dor de ser alguém é essa. Você é jogado no mundo como um indivíduo, mas ser um indivíduo dói. Você quer ser único, mas não quer ser sozinho. Você quer ser livre, mas quer ser amado. Esse é o coração do dilema humano. Enquanto Freud tentava entender o desejo sexual reprimido, Rank já mostrava que o buraco era muito mais profundo. O que o ser humano reprime, antes de tudo, é o medo da separação e o medo da liberdade que isso impõe. Não é à toa que a primeira forma de pertencimento que buscamos é a fusão com a mãe. A criança pequena não sabe onde termina ela e onde começa a mãe. Ela quer voltar para onde veio, para a segurança do todo, mas crescer é ser empurrado para fora, de novo e de novo. Rank escreveu: o desenvolvimento do eu é um constante esforço para reconciliar o desejo de ser com o desejo de pertencimento. E essa reconciliação nunca vem, porque ser alguém exige cortar cordões, romper laços, enfrentar a rejeição. E cada vez que você ousa afirmar quem é, alguma parte de você morre de medo de ser deixada de lado. A dor de ser alguém está nos detalhes do cotidiano. Quando você cala uma opinião só porque o grupo pensa diferente. Quando você finge que gosta de algo só para não ser estranho.
Quando você se apaixona, mas não diz nada porque tem medo de parecer vulnerável. Quando você morre um pouco por dentro, para não ser excluído por fora. Isso não é drama. Isso é estrutura psíquica. Rank nos dá uma verdade que arde. Ser é sempre ser contra alguma coisa. E por isso, o verdadeiro nascimento do eu é um ato de rebelião. Mas antes de ousar esse ato, muita gente prefere anestesiar-se. Virar aquilo que os pais aprovariam. Repetir ideias que são aceitas. Desistir de criar algo novo, só para não falhar em público. Essa é a morte antes da morte. É a traição da vida viva, só para ter paz com o grupo. E é por isso que o sofrimento moderno não tem rosto, mas tem causa. A maioria de nós não sofre porque está sozinho. Sofre porque está cercado e ainda assim não pode ser quem é. Sofre porque passou a vida inteira tentando caber. E hoje nem sabe mais o que sente, nem o que pensa de verdade. Você não está perdido. Você foi se apagando, pouco a pouco, para ser aceito. E é aí que a dor se instala. A dor mais profunda, mais difícil de explicar. A dor de ser alguém que você não reconhece. A maioria das suas escolhas não é sua. Você acha que decidiu. Acredita que foi racional. Mas, na verdade, você só fez o que precisava fazer para continuar pertencendo. Você escolheu o curso porque seus pais esperavam. A profissão porque parecia aceitável. Suas opiniões, seus hábitos, até seu sotaque. Tudo calibrado para não ser o estranho. Você se adaptou. Porque, no fundo, você sabe. Ser diferente demais pode te matar. Na savana africana, não havia lugar para o solitário. Estar fora do grupo significava ser ignorado. E ser ignorado era ser comido por predadores. Nosso corpo carrega essa memória. Você não quer aprovação por vaidade. Você quer porque seu cérebro ancestral te diz: se eles não gostam de você, você vai morrer. O psicanalista Otto Rank entendeu que o ser humano moderno sofre de uma contradição estrutural. Quer se libertar, mas foi moldado biologicamente para não suportar a solidão. Essa é a tragédia. Cada passo em direção à autonomia é um passo em direção ao abismo do abandono. Não é só psicológico, é físico. Estudos em neurociência mostram que a rejeição ativa as mesmas áreas cerebrais da dor física, especialmente o córtex cingulado anterior. Ou seja, ser excluído dói tanto quanto um tapa na cara. É por isso que você se sente humilhado quando não te respondem, ou devastado quando um grupo te ignora. Você não está sendo fraco, você está sendo humano. Otto Rank afirmou com clareza: a vida social nos fornece a ilusão de permanência, de continuidade, algo que nos afasta do terror da individualidade absoluta. Traduzindo, o grupo nos anestesia do medo de sermos nada. E por isso, fazemos qualquer coisa para não sermos cortados dele. Você já viu isso acontecer? Quando uma criança começa a rir da própria dor só para ser aceita pela turma. Quando um adulto esconde que gosta de poesia porque tem vergonha dos colegas do trabalho. Quando alguém se torna cúmplice de algo errado só para manter um lugar à mesa. Essa obediência silenciosa não é covardia, é instinto. Mas há um custo brutal. Quanto mais você se adapta, menos você sabe quem é. E o preço de pertencer, muitas vezes, é a sua alma. Você já reparou que as pessoas mais autênticas são sempre as mais odiadas? Elas incomodam porque nos lembram do que enterramos em nós mesmos, mas ao mesmo tempo, são as mais admiradas. Porque no fundo, todos nós ansiamos por esse grau de liberdade, mesmo que isso custe o amor do grupo. Rank escreveu: a verdadeira liberdade não é a ausência de vínculos, mas a coragem de sustentar a própria individualidade diante deles. Mas sustentar isso requer força, porque o grupo cobra. Se você questiona, é arrogante. Se você pensa diferente, é traidor. Se você não segue a norma, é perigoso. A verdade é que o pertencimento raramente vem de graça. Ele exige silêncio, omissão, máscara. E por isso mesmo, entre amigos,
você pode sentir um vazio estranho, porque no fundo, você sabe. Se mostrasse quem realmente é, talvez eles não ficassem. Pertencer ou morrer. Essa é a equação interna, e quase ninguém tem coragem de pagar o preço por sair dela. Mas há algo ainda mais caro do que ser rejeitado pelo grupo. É ser aceito por um grupo que nunca viu sua verdadeira face. Você já reparou que tudo o que é verdadeiramente seu te isola? Se você pensa diferente, você assusta. Se você sente demais, você incomoda. Se você se expressa com sinceridade, vão te chamar de esquisito, de intenso, de exagerado. A autenticidade, ao contrário do que dizem, não é bem-vinda, porque ela é imprevisível, incontrolável, perigosa. E por isso, o desejo de ser você mesmo é, na essência, um ato de rebelião. Otto Rank entendeu isso com mais precisão do que qualquer outro pensador do século XX. Enquanto os outros psicanalistas falavam de neurose como conflito sexual ou culpa social, Rank foi direto ao ponto. A neurose é a recusa de criar a si mesmo. A doença do ser humano moderno não é repressão, é autoabandono. É a desistência de se tornar quem se é, para não pagar o preço de ser rejeitado. Só que o impulso de individuação não desaparece. Você pode silenciar, adiar, esconder. Mas em algum momento, ele volta. Na forma de angústia, de insônia, de uma tristeza sem nome que brota no meio de uma vida aparentemente correta. A sociedade te oferece segurança, mas a alma exige criação. O eu só se realiza pela criação de si mesmo. Essa criação não é luxo, é necessidade. É o único caminho para transformar a existência em algo com sentido. E criar-se não significa apenas fazer arte, escrever livros ou fundar empresas. Criar-se é dizer não ao que te sufoca. É reformular o que te deram pronto. É ter coragem de virar as costas para tudo que te comprou com aceitação barata. Pense em quantas pessoas você conhece que vivem sob um script. O filho que virou advogado porque o pai era advogado. A mulher que se casou com alguém bom o suficiente, mas nunca se sentiu viva. O artista que trabalha em silêncio porque tem medo do ridículo. Eles respiram, mas não vivem. Eles seguem, mas nunca criam. A rebelião da individualidade é o momento em que você diz: chega. Não vou mais seguir fórmulas. Não vou mais me reduzir. Não vou mais ser meio eu para ter meio amor. Mas essa decisão custa caro. Porque quando você começa a se tornar inteiro, o mundo começa a se afastar. Os grupos que te toleravam em silêncio vão te excluir. As amizades que eram sustentadas por conveniência vão rachar. Até sua família pode te ver como ameaça. E ainda assim, é o único caminho real. A história está cheia de exemplos trágicos. Van Gogh morreu pobre e esquecido. Kafka pediu que queimassem seus livros. Nietzsche enlouqueceu sem ser compreendido. Todos pagaram o preço da individuação. Mas todos criaram algo que transcendeu o grupo. Porque, como escreveu Rank, a criação é a única forma de vencer a morte. Você não é eterno. Mas o que você cria com autenticidade pode ser uma ideia, um gesto, um traço seu no mundo. Ser alguém de verdade não é viver para sempre. É viver com força o bastante para que sua ausência cause falta. Você pode continuar sendo aceito por todos e nunca ser lembrado. Ou pode suportar a solidão de ser único e deixar um rastro impossível de apagar. A escolha é sua. Mas a neutralidade não existe. Ou você cria a si mesmo, ou será moldado por mãos que não se importam com quem você é. A liberdade te atrai, mas te apavora. Você diz que quer autonomia, mas se sente perdido quando ninguém te diz o que fazer. Você rejeita controle, mas treme quando precisa decidir sozinho. Você idolatra quem se criou do zero, mas vive pedindo validação para cada passo seu. Porque a verdade é amarga. Ser livre significa não ter mais a quem culpar.
Otto Rank foi claro. A liberdade é traumática. Ela rompe com o consolo da autoridade externa. Ela exige a coragem de criar valor onde antes só havia mandamento. Não estamos falando de liberdade política. Estamos falando da liberdade mais perigosa, a interna. Aquela que exige que você seja o único responsável por dar sentido à sua vida. E isso paralisa. Porque desde o início te ensinaram que alguém vai te guiar. Na infância foram seus pais. Depois, os professores. Depois, a religião, o Estado, a empresa, o algoritmo. Sempre houve alguém dizendo o que é certo, o que é sucesso, o que é moral. Mas quando você começa a romper isso tudo, uma vertigem aparece. E se nada disso tiver sentido? E se eu estiver completamente sozinho nessa criação? Rank entendia que a liberdade é assustadora, porque ela destrói o consolo da autoridade. Ela exige que você não apenas viva, mas justifique sua própria existência. E isso nem todos suportam. Você já viu isso em quem teve tudo para se libertar, e mesmo assim se sabota. A pessoa que larga um emprego tóxico, mas se desespera com o silêncio do desemprego. O artista que para de seguir tendências e entra em crise porque ninguém o aplaude. O jovem que finalmente sai da casa dos pais, mas corre para se prender num relacionamento só para ter estrutura. A liberdade sem preparo psicológico vira colapso. E é por isso que a maioria volta correndo para o conforto do grupo. Porque no grupo, você só precisa obedecer. Na liberdade, você precisa criar. Rank dizia que o verdadeiro problema da civilização moderna não é repressão, é a paralisia diante da possibilidade de ser autor. O ser humano deseja a liberdade, mas a teme porque ela exige responsabilidade pela própria alma. E aí entra o autoengano mais sofisticado da nossa era. Você diz que está esperando o momento certo, que precisa de mais segurança, mais estabilidade, mais experiência. Mas tudo isso é anestesia para uma única verdade. Você tem medo de ser livre. Liberdade real não tem roteiro, não tem mapa, não tem garantias. Ela começa onde a cultura termina. Ela exige que você enfrente o pavor do vazio, para ali criar alguma coisa que seja realmente sua. O existencialista Sartre disse que o homem está condenado a ser livre. Otto Rank foi mais profundo. A liberdade é o trauma que funda o eu. E por isso, o medo da liberdade é o medo de si mesmo. Você não tem medo do mundo. Você tem medo de você. Mas aqui está a armadilha final. Se você recusar a liberdade por medo da dor, você acabará sofrendo uma dor ainda maior, a de nunca ter existido por inteiro. A vida vivida pelos outros até pode parecer segura, mas é vazia. E no fim, ela cobra tudo aquilo que você deixou de ser. Você vai morrer de qualquer forma, com ou sem aceitação, com ou sem likes, com ou sem diploma, sem aplauso, sem certificado de boa conduta social. A única pergunta que importa é: você vai morrer sendo quem os outros te deixaram ser ou quem você teve coragem de construir? Otto Rank nunca foi um pregador da solidão, nem um romântico da rebeldia. Ele sabia que o ser humano precisa do outro tanto quanto precisa de ar. Mas também sabia que a vida sem criação é um suicídio adiado. A individuação não é isolamento, é sacrifício. É morrer para a ilusão de aceitação universal, para nascer na verdade de si mesmo. Não se trata de romper com tudo. Se trata de redefinir o pertencimento, não como imitação, mas como contribuição. Não seguir o grupo, mas transformá-lo a partir da sua singularidade. Isso é difícil? É, mas é o único caminho real. Rank chamava essa postura de heróica, no sentido clássico, o indivíduo que suporta a dor da exclusão temporária para oferecer ao mundo algo que não existia antes. O herói trágico não é o que vence no final, é o que enfrenta a morte simbólica e não recua. Jesus foi abandonado, Sócrates foi condenado, Galileu foi silenciado.
E mesmo assim, cada um deles ampliou o campo da realidade humana. Essa é a proposta radical de Otto Rank, que o verdadeiro pertencimento só nasce depois da individuação. Pertencer de verdade é quando você já se tornou alguém, e só então oferece ao grupo a sua diferença. O indivíduo criador não é aquele que rejeita o mundo, é aquele que sofre o mundo, e ainda assim escolhe deixar uma marca. E aqui está o detalhe mais poderoso e mais negligenciado. Você não precisa ser compreendido agora. Você não precisa agradar todos ao mesmo tempo. Você precisa suportar a travessia, mesmo sendo rejeitado por aqueles que ainda vivem no medo. As maiores mudanças sociais e culturais vieram de quem ousou quebrar o pacto da acomodação. Não para ser especial, mas porque ser fiel a si mesmo era mais vital do que ser aceito. Isso é o terceiro caminho. Não é se isolar, não é se dissolver. É criar-se dentro do mundo, sabendo que o mundo vai resistir. A recompensa? Não é fama, não é sucesso, é paz. É saber que você existiu inteiro, mesmo quando doeu. É poder morrer sabendo que viveu a sua vida, e não um manual genérico de sobrevivência social. Otto Rank não queria que você fosse feliz. Ele queria que você fosse autêntico. E por isso, ele é um dos poucos que não te promete alívio. Te oferece um espelho. E agora, diante desse espelho, você tem uma escolha: se manter confortável e irrelevante, ou se tornar quem você já sente que é e assumir o risco de ser eterno. Você chegou até aqui. Isso já diz muito. Num mundo apressado, superficial e barulhento, parar para mergulhar num conteúdo profundo como esse é um ato raro e valioso. Significa que há dentro de você um desconforto legítimo, uma vontade real de entender mais de si, dos outros, da vida. E se esse vídeo te tocou em algum lugar onde as palavras comuns não chegam, se ele te ajudou a dar nome a uma dor que você sentia calada, então já valeu, de verdade. Só que esse tipo de conteúdo exige tempo, pesquisa, corpo, alma. Nada aqui é feito no automático. Cada palavra é pensada. Cada linha carrega peso. Se você acredita que esse trabalho precisa continuar e que mais pessoas precisam ouvir isso, existem algumas formas de apoiar. Você pode se tornar membro do canal. Além de apoiar diretamente a continuidade desses vídeos, você ganha acesso a conteúdos exclusivos, bastidores e uma comunidade mais íntima de pessoas que também não se contentam com o superficial. Gente que, como você, sente demais, pensa demais, questiona. Outra forma é através do Super Thanks, aqui embaixo. Um recurso simples, direto, que mostra que esse vídeo significou algo para você. Agora, se hoje não é o momento de apoiar financeiramente, tá tudo certo. Só de assistir, comentar, compartilhar, você já está ajudando imensamente. Você faz parte disso. Isso aqui não é só sobre mim, é sobre nós. E talvez, no fim das contas, esse seja o tipo mais raro de pertencimento. O de quem não se conhece, mas se reconhece. Obrigado por estar aqui. A gente segue, juntos,